É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que possamos melhor preparar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no início da semana, ao longo da semana, no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores. Assistam também a outras videoaulas e leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos nos links que nós colocamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio, que nós colocamos as leituras sugeridas na revista. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isto é apenas preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto, o grande mestre das escolas dominicais das Assembleias de Deus do Brasil. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, encerrando este segundo bloco do nosso trimestre. Os irmãos sabem que a Carta aos Romanos, como uma carta de Paulo, ela é dividida em duas partes, a chamada parte doutrinária ou dogmática e a parte prática. E nós hoje estaremos encerrando a parte dogmática, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E hoje nós vamos estudar 3 capítulos desta epístola de Paulo aos Romanos, os capítulos 9, 10 e 11, onde Paulo vai enfrentar uma questão, que é a questão de Israel. No capítulo 8, nós vimos na lição passada, Paulo explicou sobre o homem debaixo da graça, o homem regenerado, o homem salvo. E ele disse que este homem salvo, ele separado do pecado, ele tem que ser separado para Deus, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, e se ele for separado do pecado, separado para Deus e guiado pelo Espírito Santo, ele chega à glorificação, que é o estágio final do processo da salvação. E ele pode ter a certeza de que se ele andar segundo o Espírito, Deus vai guardá-lo, protegê-lo, e ninguém o poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas surge uma questão. Nós lembramos aos irmãos que os principais destinatários desta carta de Paulo aos Romanos são os crentes judeus de Roma. Ele procurava sensibilizá-los para a necessidade da missão na Espanha, e ele procurava mostrar a necessidade de que saibamos que a nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei, né? Procurando assim desmontar os argumentos dos judaizantes, que estavam achando que era necessário para servir a Deus, seguir a lei
de Moisés. E agora Paulo, depois de ter mostrado o homem debaixo da lei e o homem debaixo da graça, existe uma questão que não pode ser descartada. E a salvação de Israel? Os judeus são salvos ou não? Deus escolheu Israel para ser sua propriedade peculiar dentre os povos. Como fica a situação do judeu? Já que Paulo diz que o homem debaixo da lei não é salvo. Que quem procurar a lei como critério de salvação será perdido. Mas Deus escolheu Israel como seu povo. Como é que fica a salvação de Israel? Qual é o papel de Israel no plano da salvação? E é exatamente essa a nossa lição de hoje. A lição de número 8 tem como título Israel no plano da redenção. E nós vamos aqui falar sobre este aspecto. E esses capítulos 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos, Paulo se dedica a essa questão de Israel. E nesta questão de Israel surge a questão da predestinação. Mas nós fizemos um apêndice que está sendo publicado juntamente com esta lição, onde nós vamos falar especificamente da questão da predestinação, do livre-arbítrio e da soberania divina. Fato que Paulo já deixa alinhavado no próprio capítulo 8, quando ele fala do decreto de Deus, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nesses capítulo 8, versículos 28, 29 e 30, ele fala sobre a predestinação, sobre o decreto de Deus, e este tema nós vamos tratar neste apêndice que está sendo publicado junto com esta lição. Aqui nós iremos nos dedicar propriamente à questão de Israel, que também acaba discutindo a questão da escolha de Deus, da eleição de Deus e da salvação diante da eleição divina. Paulo não foge a esta pergunta que não quer calar. Os judeus serão salvos ou não? Ele já havia dito no início da epístola que os judeus estão debaixo do pecado, assim como os gentios. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Paulo já mostra que a pessoa, por ser judia, ela não está salva. Ela só será salva se for justificada pela fé em Cristo Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios estavam perdidos no pecado, debaixo do pecado. E a lei, como diz Paulo no capítulo 8, enferma pela carne, também não pode salvar. Então, na verdade, Paulo já deixou bem claro até aqui que o fato de eu ser judeu não me garante a salvação. A salvação não é feita por critérios étnicos, nem por critérios biológicos. A salvação não vem por esses critérios. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Todos pecaram, tanto judeus e gentios, e destituídos estão da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, de pronto, nós já sabemos que não há uma pré-ordenada escolha para a salvação do judeu. Aliás, esse ensino de Paulo era o cerne da pregação de João Batista. João Batista, quando ele veio preparar o caminho do Senhor, ele já mostrou aos judeus que o pensamento que os judeus tinham de que eles eram salvos simplesmente porque Deus lhes havia dado a lei, porque Deus os havia escolhido para ser povo de Deus, não era verdade. Olha o que nós vemos lá, capítulo 3 de Mateus, palavras de João Batista, versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras,
Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não adianta ser filho de Abraão, ser descendente de Abraão, ser judeu. Não adianta. Porque só isto não resolve. Isto não garante a salvação. E João Batista é confirmado por Jesus. Jesus também disse isso para os judeus. Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 39. Responderam e disseram-lhe os judeus: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse, olha, o que importa aqui não é a filiação biológica, mas a filiação espiritual. Vocês são biologicamente filhos de Abraão, mas espiritualmente vocês não são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão, irmãos, ele foi justificado pela fé. Paulo já mostrou isso no capítulo 4 de Romanos. Ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Então, todos os que são justificados pela fé são espiritualmente descendência de Abraão. São filhos de Deus, filhos de Abraão, porque creram pela fé. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E vimos que o homem regenerado, ele é filho de Deus, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Mas aqueles judeus incrédulos, embora eles étnica e biologicamente fossem descendentes de Abraão, espiritualmente eles eram descendentes do diabo. Eram filhos do diabo, porque eram pecadores, viviam debaixo do pecado, tinham a natureza pecaminosa e não criam em Jesus, nem queriam crer em Jesus. Por isso que eles eram filhos do diabo. Então, Paulo já, na carta aos Romanos, deixou bem claro que a descendência biológica e étnica do judeu não garante a sua salvação. Mas existe um problema aí. Israel é o povo escolhido. Israel foi criado por Deus. Foi feito propriedade peculiar dentre os povos de Deus. Então, como é que fica essa escolha de Deus diante dessa realidade de que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? E é isso que Paulo vai tratar a partir de agora, no capítulo 9 de Romanos. Ele diz, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo, ele diz, olha, eu fico muito triste, porque o fato de ser judeu, biologicamente, não quer dizer nada. E eu tenho muita tristeza. Eu não fico contente. Embora eu tenha que pregar aos gentios, eu quero a salvação dos judeus. E nós vemos Paulo no seu ministério, embora ele tenha sido chamado para pregar aos gentios, ele sempre começava pregando aos judeus. Por isso é verdade aqui que ele está dizendo, não é demagogia, não.
Mas ele diz, mas eu fico triste, porque eles também estão perdidos se não crerem em Jesus. Eles são meus parentes segundo a carne. Jesus mesmo é judeu segundo a carne. Mas eu tenho que reconhecer que os israelitas, eles receberam a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Deus os escolheu. E eu tenho que lidar com isso. Como é que Israel foi escolhido e os judeus estão perdidos se não crerem em Jesus? Para nós entendermos isso bem, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Deus quis salvar o homem. Foi Deus que decidiu salvar o homem. E essa decisão veio antes da fundação do mundo. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nós vemos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus, na sua presciência, já sabia que iria criar o homem, que o homem iria pecar e que ele precisaria ser salvo. E Deus já decidiu, na sua presciência, salvar o homem. E salvar o homem em Jesus. Em 1 de Pedro 1:20, nós temos esta mesma ideia. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aqui Pedro está falando da salvação, e ele diz também que antes da fundação do mundo, Deus já havia previsto a queda do homem e a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nós encontramos: e adoraram todos os que sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, há uma decisão de Deus, e Deus é eterno, ele não depende do tempo, ele não foi apanhado de surpresa com a queda do homem. Antes que o mundo fosse criado, antes que houvesse criação, e a criação está sujeita ao tempo, Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus já sabia disto e já providenciou que a salvação se daria através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que Deus decidiu e escolheu salvar o homem na pessoa de Jesus Cristo. Isso já estava decidido na eternidade. Deus resolveu decidiu salvar o homem. E quando criou o homem, ele disse ao homem que ele deveria obedecer-lhe para poder se manter em união com ele, para ficar vivo. Mas o homem desobedeceu a Deus. Não apanhou Deus de surpresa. E Deus então revela ao primeiro casal, assim que ele cai, que da semente da mulher viria alguém que restabeleceria a amizade de Deus e o homem. Deus então revela este seu plano, que já existia, que já havia decisão divina de salvar. Deus então revela, é a revelação, esta boa notícia. Deus quer salvar o homem. Existe um hino da harpa cristã que diz assim: irmãos, devemos proclamar que Deus nos quis salvar. Deus revela ao homem. Não é que ele criou o plano que foi apanhado de surpresa, não. Ele já sabia que o homem iria cair. O diabo não sabia. Quando o diabo fez o homem cair, achou que tinha vencido. Mas o Senhor já fala para a própria serpente que haveria alguém da semente da mulher que restabeleceria a amizade entre Deus e o homem. E Deus, então, ao revelar isto, ele revela a sua graça.
O homem não merece, mas Deus quer salvar. E Deus revela a sua graça e promete a salvação do homem. A promessa da redenção do homem. Que é reafirmada a Caim. A Caim, irmãos. Deus disse para Caim, reafirma, se fizer bem não haverá aceitação para ti, mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. E Caim rejeitou a oferta divina. E eis uma prova de que não há predestinação incondicional. Deus falou a Caim para que ele fizesse bem. Mas ele não atendeu ao convite de Deus. Ele não atendeu. A graça de Deus estava ali presente, lhe dando condições para que ele aceitasse. Mas ele rejeitou. Em compensação, Sete, que tinha natureza pecaminosa. A Bíblia é bem clara ao dizer lá em Gênesis 5:3 que Sete foi criado à imagem e semelhança de Adão. Sete invocou o nome do Senhor. Ele atendeu ao chamado de Deus. Embora tivesse a natureza pecaminosa, ele buscou a presença de Deus. E gerou uma linhagem piedosa, que é verdade, caiu. Acabou sucumbindo ao pecado, rejeitando a Deus. E isso acabou gerando o dilúvio. Assim como Abel havia buscado a presença de Deus, dado devido valor a Deus, e foi morto por causa disso, e ele era justo, é o primeiro herói da fé, porque ele creu na promessa da redenção. Ele creu na promessa da redenção e buscou a face de Deus. Caim não creu, embora Deus lhe tenha dado uma real oportunidade. Mas o homem, nas suas imaginações más, acabou levando Deus a destruir toda aquela geração, com exceção de Noé, que achou graça aos olhos de Deus. Porque Noé andava com Deus. Noé creu nessa mensagem. Pela fé, ele foi salvo do dilúvio. Depois Deus fez um pacto com Noé. Os chamados 7 preceitos dos descendentes de Noé, capítulo 9 de Gênesis. Mandou que a povoasse abundantemente a terra, que o servisse, governasse a terra, servindo a Deus. Mas aquela geração que veio depois de Noé rejeitou a oferta divina, se rebelou contra Deus, não quis povoar toda a terra, quis ficar na terra de Siná, quis ter uma vida independente com Deus, de Deus. Achou que Deus não poderia destruí-los, não creu na palavra de Deus que não haveria dilúvio. Quiseram construir a Torre de Babel e Deus então confundiu as línguas para não destruir todo mundo pela sua graça, porque ele quer salvar o homem. Ele confunde as línguas, as nações se espalham e ele então chama Abrão para dele fazer uma grande nação. Deus queria salvar o homem, mas todas as nações que estavam reunidas naquela comunidade única pós-diluviana rejeitaram a Deus, desobedeceram a Deus, deram as costas para Deus, recusaram a oferta da salvação. E Deus então vai formar uma nação, para desta nação trazer o Salvador. E aí é que nós devemos entender o papel de Israel. Ele chama Abrão para quê? Lá em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então os irmãos vejam, Gênesis 12, 1 a 3, os irmãos vejam que o chamado de Abraão foi para formar uma nação. E esta nação, nela, todas as famílias da terra seriam benditas. Então o chamado de Deus para Abraão foi para formar uma nação, de onde viria o Salvador. Por quê? Porque todas as outras nações recusaram a Deus. Todas as outras nações rejeitaram a graça de Deus. Mas Deus quer salvar o homem. E o homem não pode impedir Deus de salvar a humanidade. Aqueles que creem em Jesus. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Mas ele decidiu que a salvação se daria em Jesus Cristo. Então só será salvo quem estiver em Cristo. Porque Deus assim decidiu. Deus escolheu salvar os que estão em Cristo. Agora ele dá uma real oportunidade para todos crerem em Cristo. Abel creu na promessa da redenção da semente da mulher. Sete creu. Eles invocaram o nome do Senhor. Caim não creu. Poderia ter crido, mas não creu. Teve a oportunidade real de crer, mas não creu. A graça de Deus é a decisão de Deus de ofertar a salvação em Cristo Jesus. Ele manda a fé também. Agora a pessoa pode ou não crer. Deus não previamente priva alguns de crer e outros não. Ele oferece a todos. Porque a Bíblia diz que ele quer que todos os homens se salvem. Mas como ele decidiu a salvação em Cristo, na fé em Cristo, só quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Israel foi chamado para ser a nação de onde viria o Salvador. Uma nação que nasceu sob o signo da fé. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Esta nação foi formada sob a égide da fé. Porque só poderia ser pela fé. Abraão deixou a casa do seu pai, deixou a sua terra, deixou a sua parentela e creu. Foi para a terra de Canaã sem saber para onde ia, como diz o escritor aos Hebreus, e ele creu. Assim como ele creu, Isaac e Jacó também creram. Isaac e Jacó também creram. E a nação foi formada debaixo da fé. Pela fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pela fé dos outros patriarcas. José creu. Ele cria que Deus lhes iria dar a terra de Canaã. Tanto que ele diz, olha, eu vou morrer para os seus irmãos. Ele disse, eu estou morrendo, mas levem os meus ossos para Israel, para a terra de Canaã. Porque ele cria. O povo creu. Deus formou a nação sob o signo da fé. E ao formar esta nação, Deus quis formar essa nação. Deus escolheu Abraão para formar essa nação. É o povo escolhido de Deus. É o povo eleito do Senhor. E quando ele liberta o povo do Egito, ele leva ao Monte Sinai e ele faz esta oferta. Eu quero que vocês sejam minha propriedade peculiar dentre os povos, reino sacerdotal e povo santo. E eles aceitaram a oferta. Deus escolheu Israel. Mas qual é o sentido dessa palavra povo eleito do Senhor? Hoje há um antissemitismo, né, que é um sentimento diabólico, porque como Israel é o povo escolhido de Deus, o diabo detesta Israel. E ao longo da história, o diabo sempre levantou pessoas que são contra Israel. É o chamado antissemitismo,
que hoje tem se intensificado, porque estamos às vésperas do arrebatamento da igreja, e o antissemitismo é uma das características básicas da grande tribulação. O anticristo será levantado para tentar destruir Israel, porque esse é o objetivo do diabo, é destruir tudo que Deus, tudo que se refere a Deus. E Israel é o povo eleito do Senhor. Agora, essa expressão, que Israel é o povo escolhido, não pode ser vista de um ponto de vista discriminatório. Né? O sentido não é esse. Natan Alzubel, ele fala qual é o sentido dessa expressão povo eleito. Eu coloquei aí no meu esboço, mas eu vou ler aqui, no nosso esboço, eu vou ler aqui para os irmãos. O que significa povo eleito do Senhor? Isto significava que, de livre e espontânea vontade, Israel dedicava-se ao culto de Deus e a servir no mundo como defensor de sua verdade eterna, a Torá. Além disso, comprometia-se solenemente a colocar em prática cotidianamente os preceitos da Torá, e fazendo um exemplo de sua virtuosa existência nacional, a inspirar todos os demais povos da terra a abraçarem a fé judaica, contribuindo assim para a redenção de toda a raça humana. Em conclusão, longe de pretender exaltar-se a si mesmo como uma raça superior, de elite ou dominante, segundo a tradição fundamental, o povo judeu propunha-se a convocar todos os povos da terra para uma fraternidade comum, atribuindo a cada um igual valor, embora nos termos idealistas do próprio judaísmo, em Deus, Torá, justiça e paz. Então, ser povo escolhido de Deus não é ser um povo superior, não é ser um povo acima da lei, não é ser um povo privilegiado, não. Israel foi escolhido para ser reino sacerdotal, povo santo, propriedade peculiar de Deus dentre os povos. É o que nós vimos na lição passada. O que nós somos hoje é o plano de Deus para Israel. Tanto que o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedade de Cristo, para fazer a vontade de Deus, para viver segundo Deus, para viver para Deus. É isto que Deus propôs para Israel. Vocês vão ser a minha propriedade, vão fazer a minha vontade, vão anunciar o meu nome para os povos, vão mostrar aos povos que eu sou o verdadeiro Deus, vão ter uma vida exemplar para que os homens creiam que eu sou Deus, porque toda a terra é minha, disse Deus, quando propôs a Israel esta condição. Foi Deus quem escolheu Israel. E para que Israel fosse o reino sacerdotal e a nação santa, Deus deu algumas prerrogativas para ele. Porque o homem por si só não pode servir a Deus. Ele precisa da graça de Deus. E Deus revelava a sua graça a Israel. Escolheu Israel para ser seu povo santo, seu reino sacerdotal. Mas para isso, Deus deu algumas prerrogativas, sem o que Israel não poderia cumprir este papel. E quais são essas prerrogativas? Em primeiro lugar, a adoção de filhos. Eles foram considerados como filhos. Por quê? Porque o pai da nação de Israel é Deus. Não é Abrão. Deus chamou Abrão, mas Abrão era velho, sua mulher era estéril, e ele só teve filhos por um milagre de Deus. Então o verdadeiro pai da nação israelita é Deus. E Deus trata Israel como filhos, e como filhos eles tinham que ser obedientes. Fazer a vontade de Deus, honrar a Deus. Deus fez de Israel seus filhos. Lá em Isaías 63, versículo 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos reconhece.
Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Aqui mostra bem que Deus é o Pai de Israel. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Em João 8:41, né? Os próprios judeus disseram para Jesus, como nós já lemos aqui, temos um pai que é Deus. Eles estavam mentindo porque eles não tinham Deus como pai. Mas Deus é o pai da nação de Israel. A nação é filha de Deus. Mas além da adoção de filhos, e por que Deus fez ser pai deles? Justamente para poder orientá-los, para que eles pudessem obedecer a ele, para que eles fossem protegidos por ele. Sem o que, eles não poderiam ser propriedade de Deus. Assim como o homem regenerado, no capítulo 8. Nós vimos, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus para poder chegar à glorificação. Israel tinha que ser guiado por Deus. É por isso que Deus deu a lei a eles, demonstrando a sua vontade, para que eles pudessem obedecer a Deus e serem esta nação que seria a anunciadora de Deus para a humanidade. Mas além da adoção de filhos, eles receberam a glória. Lá em Êxodo 40, 34, 35, quando é inaugurado o tabernáculo, a glória de Deus enche o tabernáculo. Em 1 Reis 8, 10 e 11, a glória de Deus enche o templo construído por Salomão. Deus fez se manifestar a sua glória no meio do povo de Israel. Deus estava presente no meio do povo. Por isso que o povo ficava em volta do tabernáculo. E lá no lugar santíssimo estava a arca, que era o símbolo da presença de Deus. A glória de Deus. Quando o povo apostatou da fé, Ezequiel viu que a glória de Deus saiu do templo. Porque o povo tinha se desviado, tinha fracassado. Mas para que o povo pudesse ser reino sacerdotal e povo santo, Deus lhe deu a sua glória. Quando foi construído o segundo templo, a glória de Deus não encheu o templo. No dia da inauguração do templo, nós vemos lá em Esdras 3, não houve a manifestação da glória de Deus. E isso deixou o povo um pouco transtornado. É por isso que Deus levantou o profeta Ageu. E o profeta Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Eles estavam preocupados. Deus não está no nosso meio. Mas por que a glória de Deus não encheu o segundo templo? Porque, em primeiro lugar, a arca não estava lá. Em segundo lugar, porque quem encheria a glória é o próprio Jesus. Aquele templo foi o templo frequentado por Jesus. E é por isso que João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E a glória de Jesus no templo era maior do que a glória manifestada no tabernáculo ou no primeiro templo, porque essa glória era temporária, era uma figura. A verdadeira glória é Cristo, a esperança da glória. Então a nação de Israel recebeu a glória de Deus. Mas a nação de Israel também recebeu os concertos. Para que Israel fosse reino sacerdotal e povo santo, houve 3 concertos. Deus estabeleceu 3 concertos com Israel. O primeiro, o pacto do Sinai. O pacto mosaico, a aliança mosaica. Ele entregou os 613 preceitos da lei.
o conserto da lei, que nós já vimos numa lição passada, que não era o conserto que Deus queria fazer com Israel. Deus queria fazer com ele a aliança da promessa. Mas pela incredulidade de Israel, ele acaba firmando o conserto da lei no Monte Sinai. Mas também ele firmou o conceito, o pacto palestiniano, quando Israel entrou na Terra Prometida, conforme a ordem que Deus deu a Moisés, 6 tribos subiram no Monte Ebal, 6 tribos subiram no Monte Gerizim, e lá foram lançadas as bênçãos e as maldições da lei. Era o pacto palestiniano. Era o concerto que Deus fez com Israel de que ele seria mantido na terra de Canaã se obedecesse à lei. A pena máxima para o descumprimento da lei era a perda da terra prometida, por causa deste pacto palestiniano. O pacto palestiniano, vocês veem ali em Deuteronômio 27, foi previsto que eles deveriam subir no Monte Ebal, no Monte Gerizim, e recitar as bênçãos e as maldições. Em Josué, capítulo 6, e eles cumpriram isso que foi previsto em Deuteronômio 27. E se eles não cumprissem a lei, eles seriam retirados da terra, a pena máxima. Esse foi o segundo pacto que Deus firmou. E o terceiro pacto foi o pacto que ele fez com Davi, de que não faltaria quem se assentasse no trono de Davi. O pacto do Messias reinar sobre Israel, sendo descendente de Davi. É o pacto davídico. Então Deus selou 3 compromissos com Israel. O pacto do Sinai, a lei, para que eles cumprissem a lei, cumprissem a vontade de Deus. Segundo, o pacto palestiniano, para que eles fossem obedientes para ter a posse da terra prometida. E o pacto davídico, em que Deus garantiu que o Messias reinaria sobre eles. O Salvador do mundo seria o seu rei. Deus também deu a lei, que foi um dos conceitos, a lei, né? Deus revelou só a Israel toda a sua vontade, 613 mandamentos. Deus estabeleceu a lei, entregou a lei para Israel, era uma prerrogativa. Através da lei de Israel, a lei dada a Israel, o mundo saberia qual é a vontade de Deus, o que é o certo e o que é errado, qual é a vontade do Senhor. Foi a Israel que Deus entregou a lei, lá no Monte Sinai. Ele não entregou a nenhum outro povo, ele entregou a Israel. Mas ele também deu o culto. O culto. Israel recebeu todo o cerimonial para adorar a Deus. Todas as festividades, todo o cerimonial dos sacrifícios, das ofertas de manjares, da santificação, da consagração, os dízimos, enfim, tudo, todo o cerimonial. Como se adorar a Deus. Deus entregou a Israel o culto a Deus, como se deveria fazer o culto a Deus. Foi entregue a Israel. Nenhuma outra nação teve uma orientação de como cultuar a Deus. E as promessas. É o 6º ponto. E é interessante, Deus deu 6 coisas. 6 fala do número do homem. 6 prerrogativas. Israel era uma nação humana. Escolhida por Deus, mas humana. E as promessas. Deus prometeu um novo concerto. Está lá em profeta Jeremias. Deus prometeu um novo profeta como Moisés. A promessa do Redentor, do Messias. A promessa messiânica. E de uma nova aliança em que a lei estaria escrita nos seus corações. A promessa da redenção de Israel. Porque Israel ainda estava no pecado. O pecado não tinha sido tirado, era apenas coberto. Veio a promessa da redenção, a promessa do Messias, a promessa de uma nova aliança. Então Israel foi escolhido por Deus e para cumprir o papel de reino sacerdotal e povo santo, ele recebeu a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas.
Mas Israel falhou. Israel pecou. Israel se rebelou contra Deus. É um filho rebelde, desobediente. Israel, por ter pecado, perdeu a glória de Deus. O profeta Ezequiel disse que a glória foi tirada. Israel quebrou os 3 pactos. Ele quebrou o pacto da lei. 40 dias depois que ele recebeu a lei, ele já descumpriu os 2 primeiros mandamentos ao construir o bezerro de ouro. Fez imagem de escultura e adorou outro Deus que não o verdadeiro e único Deus. Ele quebrou também o pacto palestiniano. As 10 tribos foram retiradas e se perderam. E depois, as outras 2 tribos, ou as 3, né? Levi estava ali, os sacerdotes foram morar no Reino do Sul, também foram levados cativos para a Babilônia, porque quebraram o pacto palestiniano. E o pacto davídico também foi quebrado, porque pela apostasia, Israel perdeu a sua independência. O rei Zedequias foi destronado por Nabucodonosor e nunca mais um descendente de Davi veio a ocupar o trono de Israel. Aliás, Israel nunca mais, com exceção do pequeno período ali do período interbíblico dos Macabeus, Israel nunca mais recobrou a sua independência política. Acabou sob o domínio dos babilônios, dos persas, dos gregos, teve um pequeno período de independência, depois ficou sob o domínio romano e depois perdeu definitivamente a terra, foi expulso de lá. Então os 3 pactos foram quebrados. A lei foi quebrada. O culto, com a destruição do templo, ficou prejudicado. Destruição do templo por causa da desobediência, por causa da rejeição ao Messias. Como então entender isso? A nação de Israel falhou, mas Deus não falha. É o que diz Paulo. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Deus escolheu. Escolheu a nação. Quando se fala aqui de Jacó e de Esaú, irmãos, não se está falando das pessoas de Jacó e de Esaú. Deus escolhe a nação, mas os indivíduos têm que responder ao chamado de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele diz aquilo que a gente já disse aqui. O filho da promessa, ele é um filho espiritual, não é um filho biológico. É a escolha de Deus, é espiritual. O filho de Abraão verdadeiro é aquele que crê. Abraão creu, Isaque creu, Jacó creu. E Deus escolheu Jacó para dele fazer a nação. Não escolheu Esaú. E aqui, como diz o nosso comentarista, fala de Jacó e Esaú como nações, não como indivíduos. Por que Deus escolheu Jacó? Porque ele quis escolher Jacó, ele é soberano. Além do mais, ele sabia que Jacó creria nele. E eu tinha que construir uma nação firmada na fé. Abraão creu, Isaque creu, Jacó creria. E Deus já sabia que Jacó creria. Esaú não creria. Esaú desprezaria. Embora ele tenha nascido primeiro, embora a bênção fosse dele, porque ele era o primogênito, ele desprezou. Ele preferiu ser profano e fornicário.
e não se arrependeu, não poderia dele vir a nação. Deus escolheu não por causa das obras, mas ele já sabia que Jacó seria fiel. E ele escolheu Jacó. A nação, não a pessoa. E Esaú teve a oportunidade real de servir a Deus. Ele sabia que era o primogênito, ele tinha consciência disso. Ele sabia das promessas de Abraão e de Isaac. Mas ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Ele foi profano. Ele desprezou a bênção de Deus na sua vida. A promessa de Deus. De livre e espontânea vontade. Ele teve a real oportunidade de dar valor à sua bênção. Mas ele a vendeu para Jacó. Depois ele se casa com mulheres de Canaã, cananeias, sabendo que ele tinha que ser separado. Então ele fez a opção, sabendo da promessa de que viria uma nação para salvar a humanidade, que traía todas as nações benditas, mas ele preferiu se misturar com as nações existentes. Ele preferiu estar com o mundo. Ele preferiu ser profano e não santo. Então Deus escolheu Jacó, a nação de Israel. Isso não há injustiça, diz Paulo, porque Deus é soberano. E ele queria salvar a humanidade, tinha que formar uma nova nação. E uma nova nação que nascesse sob o signo da fé. E esta escolha desta nação é a escolha de Deus. Deus escolhe Israel. E mesmo Israel fracassando no seu propósito, isso não retira a escolha de Deus, porque Deus é imutável, ele não muda. Ele escolheu Israel, e de Israel viria o Salvador, como de Israel veio o Salvador, embora Israel tenha fracassado. Embora Israel seja um povo obstinado, como está lá em Êxodo 32:9, Deuteronômio 9:6, Ezequiel 3:7. E eles fracassaram por quê? Porque eles não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Israel fracassou porque eles eram zelosos, mas eles resolveram eles mesmos fazer a sua justiça. Eles achavam que porque tinham o culto, as promessas, a lei, os concertos, eles podiam ser justos conforme os seus próprios olhos. E aí vem um grande risco, irmãos. Israel fracassou porque ele achou que estava salvo por ser Israel. E ele podia fazer o que bem quisesse, que Deus era obrigado a salvá-los. Eles se achavam predestinados. Deus nos formou, Deus nos deu a lei, portanto nós estamos salvos. Eles se achavam justos conforme os seus próprios olhos. Eles não sabiam que dependiam de Deus, que deveriam fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Este foi o problema do fracasso de Israel. Israel quis viver como os outros povos, achando que porque tinham a lei, podiam viver como os outros povos e mesmo assim serem salvos. Porque eram diferentes dos outros. Aí se misturaram com os outros povos, viraram idólatras, tiveram reis como os outros povos, quiseram viver como os outros achando que eram diferentes. E ainda colocando mais mandamentos do que os 613 mandamentos, como fizeram os fariseus, para serem mais santos do que Deus havia mandado que fossem. Foi por isso que Israel fracassou. E nós corremos o mesmo risco, irmãos. Se nós nos acharmos justos
e começarmos a criarmos mandamentos para nós, começarmos a fazer do nosso jeito, nós também perderemos. Acharemos que estamos numa boa, como diz o povo, por cima da carne seca, mas estaremos perdidos. É o que vai acontecer com a igreja apóstata, aquela que não será arrebatada, que é figurada pela igreja de Laodiceia. Os crentes de Laodiceia diziam: rico sou e de nada tenho falta. Mas o Senhor Jesus diz: não sabe que és um pobre, miserável, cego e nu. Era essa a situação dos israelitas. Não da nação em si. A nação foi escolhida para vir o Salvador e o Salvador veio dela. Mas os israelitas acharam que por serem israelitas estavam salvos. Começaram a se achar justos segundo a sua maneira de ser e de viver. E por isso fracassaram. Fracassaram. E passaram a ser cegos. Assim como os que agiam desta maneira. O fim da lei era Cristo. E eles rejeitaram a Jesus. Jesus veio para cumprir a lei. Para tornar realidade aquilo tudo que era figurado. Mas Israel estava cego na sua própria justiça. E rejeitou o Messias. Fracassou no seu papel. E por isso, os judeus estão debaixo do pecado. Não a nação. Deus tem algo com a nação. Mas os judeus que rejeitaram a Jesus, veio para o que era seus e os seus não receberam. E por isso eles perderam a condição de serem verdadeiros filhos de Abraão. Porque o verdadeiro filho de Abraão é o filho que crê. É um filho espiritual. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que creu em Jesus. A todos quantos lhe deram, mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em o seu nome. João 1:12. Enquanto indivíduos, os judeus perderam a oportunidade da salvação porque não creram em Jesus. Mas se um judeu hoje crer em Jesus, ele será salvo. A salvação vem pela fé em Cristo. Agora, a nação israelita, ela, por ter rejeitado a Jesus, ela fracassou no seu intento. E é por isso que dentro deste plano de Deus da salvação, é enxertada no Israel os gentios. Como a nação israelita, ela fracassa no seu propósito de ser reino sacerdotal e povo santo, porque ela rejeita o Messias, abre-se a oportunidade aos gentios. E aí então surge um novo povo. Alarga-se esta nação do povo de Deus. Israel falha como nação no seu propósito de reino sacerdotal e povo santo. Então surge uma outra nação, que é a igreja, formada por judeus e gentios, que irão fazer este papel que Israel falhou em fazer. Não é que Deus abandonou Israel. Israel não é abandonado. Foi criada por Deus e vai cumprir o seu papel de reino sacerdotal e povo santo. Mas como ela rejeitou, ela cai na mesma situação da comunidade pós-diluviana. A comunidade única pós-diluviana rejeitou Deus. Então Deus teve que gerar uma outra nação para que desta nação viesse a salvação, que foi Israel. Agora Israel rejeita Jesus. Então tem que vir uma outra nação, que é uma nação espiritual. Não uma nação étnica, uma nação espiritual, formada de judeus e de gentios, que é a igreja. E a igreja, então, vai cumprir este papel. É por isso que Pedro diz que nós somos o povo adquirido, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. A igreja toma este lugar de Israel. E aí há muita discussão da questão da substituição. Eu até coloquei aqui essa questão da substituição, mas é uma substituição que, na verdade, é mais um alargamento. Paulo diz aqui que os ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira aqui é Israel. Israel, ela quebra os ramos, porque ela rejeita o Messias. Mas nós somos inseridos nela. É o que Paulo chama do Israel de Deus, lá no capítulo 6 de Gálatas. Na verdade, a igreja é formada de judeus e de gentios. Há um alargamento, os judeus que creem em Jesus, os gentios que creem em Jesus fazem o papel que Israel não pode mais fazer. Por ora, Israel não pode fazer. Por quê? Porque ele rejeitou o Messias. Então, como o Messias veio, se abriu a oportunidade para os gentios fazerem esse trabalho. Então, agora nós anunciamos as virtudes de Cristo. Nós anunciamos a salvação, coisa que era Israel que tinha que fazer. Mas como ele quebrou os pactos, como ele quebrou a lei, como ele rejeitou Cristo, não crendo nas promessas, ele foi como que imobilizado, paralisado. E agora a igreja cumpre este papel. Mas chegará o tempo em que a igreja será retirada. E então Deus voltará a tratar com Israel. E é isso que diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que Israel, a nação, não foi abandonada por Deus. É o capítulo 11. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Haverá um remanescente. Esse remanescente crerá em Jesus. Como nos dias de Elias, havia 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, também haverá um remanescente de Israel que crerá em Jesus. E é este remanescente que será salvo. E a nação cumprirá o seu papel. Quando isso se dará? Na grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, cumprir o seu papel, aí então Deus tratará com Israel. Porque há uma promessa de redenção para Israel. Como nós dissemos, Deus deu a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. E Deus está restaurando isso. E nós já vemos a proximidade disso. Deus já está começando a restaurar os concertos de Israel. Como assim, irmão Caramã? Primeiro, qual é o primeiro pacto? É o da lei, do Sinai. O segundo pacto, o palestiniano, o da terra. O terceiro pacto, davídico, o governo, a independência política. Israel está voltando para a sua terra. A maior parte dos judeus ainda mora fora de Israel, mora fora da terra de Canaã, mas uma parte da terra de Canaã já é ocupada pelos judeus. E já existe um governo, Israel é um estado. Deus está restabelecendo os pactos, as condições para os pactos. E vai restabelecer o pacto do Sinai na sua plenitude, a lei e o culto. Porque Israel vai reconstruir o templo e vai voltar a sacrificar, vai restabelecer a lei na sua plenitude. Hoje a lei ela é parcialmente cumprida por Israel, porque não há templo. A religião judaica é incompleta, eles mesmos dizem isso. Mas há a promessa da redenção. E Deus não falha, ele escolheu Israel para ser povo santo e reino sacerdotal. Deus é soberano.
E aí nós vemos aquela visão de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. A visão do Vale dos Ossos Secos. O que dizia a visão dos ossos secos? São 3 etapas. Lá em Ezequiel 37:7, diz que houve um ruído seguido de um rebuliço, conjunção dos ossos, cada osso ao seu osso. Foi o que aconteceu já. Foi o fim da suspensão do pacto palestiniano, o pacto da terra. Israel voltou à Palestina. Houve um rebuliço. E Israel voltou à Palestina. Depois, lá em Ezequiel 37:8, é dito que depois que os ossos se reuniram, veio nervo sobre os ossos, cresceu a carne e a pele sobre eles por cima. É a suspensão do pacto davídico. Eles voltaram para a terra a partir de 1878, com o surgimento do movimento sionista, que foi aquele movimento para levar Israel de volta à terra de Canaã. E agora se criou os nervos, a carne, a pele, a organização política. Em 1948, 50 anos depois, surge o Estado de Israel, o país. Ressurge a independência política. Nós já temos aí a preparação para a suspensão do pacto davídico, que só será suspenso totalmente, cumprido, quando Jesus vier reinar, descendente de Davi, ele que ele é, sobre Israel. E falta o sopro para que venha o Espírito sobre Israel e ele torne a viver. Isso ainda não aconteceu. Em Ezequiel 37, 9 e 10, depois que se juntam os ossos, vem a carne, vem a pele, aí se sopra, o profeta profetiza e vem, sopra sobre o povo, e o Espírito vem e dá vida a Israel. Aí é quando será restabelecido o pacto mosaico, quando será restabelecida a comunhão com Deus, e aí a lei escrita no coração, é o cumprimento da nova aliança. Isso só se dará na proximidade da batalha do Armagedon, quando Israel, cercado pelos exércitos do anticristo, ele crer em Jesus, que voltará em glória. Aí, neste momento, eles vão crer em Jesus e serão salvos. E aí se cumpre o que está em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são a mim inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então vejam bem, a nação de Israel será salva, porque Deus fez Israel para ser reino sacerdotal e povo santo. E eles vão ser povo santo e reino sacerdotal no milênio. Aí se cumpre o propósito divino. Mas por enquanto, os judeus, eles precisam crer em Jesus para ser salvos. E lá também, esse remanescente só vai ser salvo porque creu em Jesus. Então, por causa do evangelho, o judeu que rejeita a Cristo é nosso inimigo. Mas a nação é amada por causa dos pais, por causa da promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então a nação de Israel é eleita. Ela será salva, porque os judeus crerão em Jesus, o remanescente fiel crerá em Jesus. Então a salvação ela é individual, mas Deus escolheu Israel como nação, e como nação ela será reino sacerdotal e povo santo. Então Paulo enfrenta esta questão e bem decide. Ele diz, a salvação é individual, só é salvo quem crê em Jesus. Mas a nação de Israel, ela foi criada por Deus para que fosse propriedade de Deus dentre os povos, para que fosse o reino sacerdotal e o povo santo. Um povo separado para adorar a Deus
e fazer a humanidade adorar a Deus. E isso irá se realizar no milênio. No milênio, os israelitas serão os sacerdotes do culto a Deus. Jesus estará reinando sobre eles. O pacto davídico se cumprirá. Israel estará na sua terra, uma terra agora que mana leite e mel, uma terra que não tem mais desertos, uma terra extremamente frutífera, como é descrita lá no profeta Ezequiel. O cumprimento do pacto palestiniano. Eles terão a terra para todo sempre. Terra prometida. Para todo sempre, até o fim desta atual terra e céus. E o pacto mosaico. A lei será inscrita no seu coração. Como Deus queria no Sinai. Nós já estudamos uma lição anterior. Deus queria que, depois que ele se manifestasse, o povo de Israel subisse no monte para que tivesse a lei escrita nos seus corações. Eles fugiram da presença de Deus. Mas agora, o novo pacto, a nova aliança em Cristo Jesus, selará a lei nos seus corações e eles serão um povo santo, um povo impecável, que servirá a Deus e levará as nações a adorarem a Deus. Serão os sacerdotes do culto a Deus no milênio. E a nação cumprirá o seu papel. Porque Deus escolheu. E quem é escolhido de Deus, o propósito de Deus é cumprido nele. Deus escolheu Israel como nação para ser reino sacerdotal e povo santo. E Paulo conclui este capítulo 11, esta digressão sobre Israel, vendo a maravilha do amor de Deus. Ele entra em êxtase, termina um hino de adoração, porque o que ele entende? Ele entende que a desobediência de Israel serviu para a salvação da humanidade. Se Israel não tivesse desobedecido, os gentios não poderiam participar da natureza divina, como hoje acontece na dispensação da graça. Não haveria igreja. E se Israel desobedecendo foi bênção para a humanidade, que dirá a obediência de Israel, o quanto bem fará para a humanidade? É o que nós vamos ver no tempo de justiça e de paz no milênio. Então a desobediência do povo eleito não é um fracasso, é uma bênção, porque Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que Paulo termina este estudo dizendo: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No oceano do Espírito, Paulo transborda de alegria. Porque o que parece mal é bom. A desobediência de Israel, o fracasso de Israel, que pareceria ser o fracasso do plano de Deus, na verdade é a sublimidade do plano de Deus. Porque foi por este fracasso, por essa rejeição, que os gentios foram incluídos na salvação e que o Messias cumpre as promessas de ser aquele que restabeleceria a humanidade com Deus. Para isso, Israel precisava fracassar. E aquilo que era fracasso, na verdade, foi o maior êxito. Este é o nosso Deus. O Deus que escolhe uma nação para que esta nação rejeite, para que esta rejeição sirva de salvação para toda a humanidade. Por isso, irmãos, sirvamos a este Deus que tanto nos amou e que não esquece das suas promessas. A redenção de Israel é a prova de que Deus não esquece as suas promessas e vela pela sua palavra para a cumprir. Amém?